Salve, salve família do Ace na Rede, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal. E o US Open tá no meio, tá rolando e a gente tem algumas boas notícias, outras nem tanto. Vamos falar um pouquinho aqui de João Fonseca e Bia Haddad Maia, mas antes, se você gosta, ama esse esporte maravilhoso que é o tênis e quer receber notícias e vídeos informativos, review de raquete e muito mais, deixa seu subscribe aqui, dá seu like, ativa o sininho, que aí o YouTube sempre vai entregar para você quando a gente postar aqui no canal algum vídeo, beleza? Então vou rodar uma vinheta rápida e já vamos de informação. Boa noite e até amanhã. Bom, galera, é isso aí, o US Open já está em andamento e a gente teve algumas notícias ruins, algumas notícias boas, eu vou contar tudo para vocês. Lembrando, recapitulando, que nesse torneio a gente tinha João Fonseca e Bia Haddad Maia nas chaves principais das respectivas categorias e a gente também teve jogadores que jogaram a fase de Qualify, que foi o caso do João Lucas Reis pela primeira vez, que está avançando muito aí, crescendo muito na carreira, Thiago Monteiro, Thiago Wilde e Laura Pigossi. Todos eles foram eliminados, né, na fase de Qualify, não chegando a entrar no Main Draw, mas fizeram boas participações, principalmente a Laura Pigossi aí, desses quatro que eu falei, que ganhou sua primeira partida no Quali, mas acabou perdendo a sua segunda. Bom, vamos começar aqui, eu vou colocar aí na tela para vocês, João Fonseca, galera. O João Fonseca, que fez 2 jogos nesse US Open, acabou eliminado ontem para o Mahat, mas seu jogo de primeira rodada foi um jogo que vale a pena a gente refletir aqui. Bom, galera, então vamos aqui para a tela, vou colocar aí para vocês os stats do jogo contra o Kekmanovic. João que sacou muito bem, né? Teve 14 aces aí no jogo, contra 6 do Kekmanovic, que é um grande sacador também. O João que conseguiu salvar um breakpoint de 3 e o Kekmanovic forneceu para o João 9 breakpoints, né? Até conseguiu salvar 5, mas o João converteu esses 4 também. Então o João, que tinha stats de aproveitar mal os breakpoints nesse jogo, ele conseguiu aproveitar muito bem os breakpoints que ele teve, né? 5 de 9 é mais que 50% das conversões de breakpoints que ele teve a oportunidade. Isso é um número alto no nível de tênis que ele está jogando hoje, né? Velocidade do saque, um pouco abaixo até do que o João costuma fazer. Passando aí para atualizando vocês a página aí. Os breakpoints convertidos também, como eu disse, o João conseguiu converter 4 breakpoints de 9. Muito legal. E um dado aqui que chama muita atenção nesse jogo. 51 winners do João Fonseca. Né? Não vou nem falar do Kekmanovic por enquanto, porque... E aí... Podem me perguntar, 32 erros não forçados? Nossa, mas é muito. Mas, galera, entendam que o João, ou jogadores que têm jogos muito agressivos, qual que é o goal dele no jogo? Não pensar nos erros não forçados. Independente do número de erros não forçados, é muito importante para esse tipo de tenista que tem um estilo agressivo ter mais winners do que erros não forçados, né? E aqui a gente vê um belo exemplo disso. O João fez um jogo maravilhoso, foi para a bola. Se você ver highlights aí, tem 51 highlights do João, que são esses winners, né, no jogo. E é normal um atleta que vai para a bola o tempo todo cometer esse número de erros não forçados também, 32. Você pode ver que o Kekmanovic teve metade dos winners do João e teve quase uns 2/3 aí dos erros não forçados que o João teve. Então, se você colocar numa balança, isso faz muito sentido dentro de um contexto de um ótimo jogo, de um jogador agressivo, no caso aqui, o João. Outra coisa que eu acho que vale ressaltar, assim, do lado do Kekmanovic também foi um bom jogo, que foram os pontos ganhados na rede, né? O João que converteu 14 de 19 pontos que ele foi para a rede, o João que tem uma rede muito boa. O que eu acho, na minha opinião, que dificulta o jogo de rede do João é a sua condição física de ser um moleque de 19 anos, não ser o mais rápido que ele pode ser ainda. Então isso interfere no momento de se aproximar da rede, se aproximar com velocidade, estar na rede já no momento em que o seu adversário vai tentar uma passada ou simplesmente passar uma bola. Então isso interfere. Então a gente, avaliando isso, pode ver que foi uma rede muito bem jogada do João também. Beleza, galera? Assim, os principais pontos desse jogo com o Kekmanovic para mim foi isso, e foi a aura do João, que teve uma aura
que é o que a gente quer ver, que a gente sabe que o João tem. Jogador agressivo, que acerta muita bola, um jogo muito power. Difícil você ver um forehand igual do João, hein? Hoje, na minha concepção, quando analisado o máximo que o forehand do João pode dar, para mim, só João Fonseca e Sinner hoje. A gente vê, né, lógico, o Alcaraz bate muito na bola, mas com muito mais spin, né? A gente vê o Bublik dando umas patadas às vezes, tem vários jogadores que batem forte na bola, mas é diferente, cara. É diferente. O drive do João é diferente. Enfim, vamos passar para o próximo jogo, ainda do João Fonseca, que aí a gente tem um cenário bem diferente do que a gente viu agora no primeiro jogo, né? É quase o oposto, né? Que a gente vê o João ganhou de 3-0 o primeiro jogo e perdeu do Mahat ontem por 3-0 também. Galera, eu não acho que o João jogou tão mal assim. Claro que não jogou como no primeiro jogo, mas isso depende muito do adversário. O Mahat é um cara mais técnico do que o Kekmanovic, é um cara que tem um físico, ele é mais baixo, ele é mais rápido, né? Então tem um físico muito bom e ele tem uma malemolência de entender ali o que ele precisava fazer com o João, né? Então no primeiro set a gente viu um primeiro set um pouco mais equilibrado, se não me engano eles foram pro tie break, foi 7-6 pro Mahat, ou 7-5, mas acho que foi 7-6 mesmo. E no jogo ali, eu vi o jogo inteiro e a gente pôde perceber que, cara, foi muito equilibrado esse set, mas o João perdeu algumas oportunidades e depois desse primeiro set, a confiança do Mahat foi lá em cima e o João ficou um pouco amargurado de perder um set que ele sabia que poderia ter ganho. E aí o tênis é muito isso, emocional, mental. Um jogador que muitas vezes ganha o primeiro set, ele fica mais confortável na partida e foi bem o que aconteceu aqui. E ele soube levar o João, né? Deu para ver o tanto que ele explorou a esquerda do João, assim como o João depois que chegou nesse nível, né, nesse top 50, os jogadores eles são mais cascudos, são mais espertos, eles têm mais apoio de uma equipe tática e técnica ali junto com eles, então eles sabem explorar os pontos fracos dos outros atletas, diferente de de top 100 para cima ali, que o cara quer meter a mão na bola e tal. No top 100, top 50, a gente vê um jogo que normalmente nem precisa ser tão mais rápido, tão batida na bola. Os caras enrolam você, né? Os caras sobem bola, jogam bola nos seus pontos fracos. Então aqui o Mahat explorou muito a esquerda do João, como vários atletas têm feito. E a gente sabe que a esquerda do João é um buraco no jogo dele ainda. Então o João não conseguia bater bola o tempo todo, já que o forehand dele é onde ele acelera a bola. Claro que a gente vai ver alguns highlights da esquerda do João entrando. O João faz tudo muito bem, né? Uma esquerda muito bem alinhada também, mas claro que comparado aos seus principais pontos fortes aí, a esquerda é um buraco. O Mahat soube explorar bem. Então a gente olhando aí nos dados, né? O João também sacou bem. 9 aces também, não é de todo ruim. Salvou 3 dos 6 breakpoints que ele ofereceu, mas não conseguiu converter breakpoints nessa partida. O Mahat, né, ofereceu 4 possibilidades de break para o João e o João não conseguiu fechar nenhuma dessas oportunidades. E a gente vê também um jogo de winners ali. Lembra que a gente falou no vídeo anterior que a gente teve 32 erros não forçados do João, que é um número alto, mas a gente teve 51 winners. Nessa partida a gente vê um contraponto aí. A gente tem praticamente o mesmo número de erros não forçados do João, mas menos da metade de winners. Isso para mim assim é muito claro. Foi o Mahat tirando essa bola da direita do João o tempo todo, forçando a esquerda, e quando ele precisava mandar para a direita eram bolas que não era para o João finalizar, porque vinham muito rápido, ele começou a pular e dar umas pancadas, estava se sentindo muito confortável no jogo. Então a gente vê esse cenário perfeito. É legal analisar os dados para a gente poder ter essa visão um pouco mais métrica, né, desse ponto de vista, que realmente faz diferença. Então, muitas vezes não é culpa do jogador. O João jogou daquele jogo, esse jogo ele teve menos winners, mas a gente precisa entender que tipo de bola tá vindo do outro lado da quadra, né? E eram bolas totalmente diferentes. O Kekmanovic não soube explorar tanto os buracos do João como o Mahat fez. Bom, é isso. Foi um jogo... Não foi um dos piores jogos do João que eu vi assim. Eu senti que o Mahat realmente soube levar essa partida. Infelizmente, o João que vinha
A gente vinha numa expectativa de ver o João pelo menos no terceiro round aí do US Open, acabou caindo. Beleza, galera? Então, antes da gente passar para a Bia, eu vou falar só um pouquinho dos próximos passos do João Fonseca. Ele agora vai jogar a Davis Cup pelo Brasil, na Grécia. Então, vai ser bem legal de ver. O João, que já jogou uma Davis Cup recentemente e fez um desempenho bem legal. Jogou contra os Isobergs, acho que ganhou dos Isobergs. Eu realmente não analisei os dados para passar aí para vocês, mas fez uma Davis Cup. E o João, que já foi campeão da Davis Cup Júnior em 2022, se não me engano. Ele já foi campeão, então, né, gosta do formato de equipe ali, da vibração de time, ele falou isso já. Então, o próximo passo do João é essa Davis Cup. E logo depois da Davis Cup, para mim, uma coisa muito legal aí para o tênis brasileiro é que o João foi convidado para participar da Laver Cup. A Laver Cup, que é aquela que tem o Federer de sócio também, e que normalmente é Europa contra o mundo, né? Então o João que vai jogar pelo lado do mundo, e a gente pôde, se não me engano, tá a foto aí do João para vocês, né, com o uniforme da Laver Cup, mas se não me engano o time mundo esse ano, ele é formado por 3 americanos, o Cerúndulo argentino e o João Fonseca brasileiro, contra a Europa, né? A Europa que tem muito mais tradição no tênis, os melhores jogadores da história são europeus e tal. Então, enfim, vai ser muito legal essa Laver Cup. A gente vai ficar de olho, porque o João realmente hypou e tomou proporções globais. Quando alguém aparece na Laver Cup, não é por acaso, não é qualquer um que joga a Laver Cup, eles pegam realmente os melhores jogadores e os jogadores que têm mais popularidade, até para trazer um retorno financeiro pro projeto também, pro campeonato. Então, é isso. E aí eu vou atualizando vocês, acompanhem também no Instagram, que falando nisso, vou deixar o Instagram aqui para vocês. Quem acompanha aqui no YouTube, dá uma olhada lá no Instagram, segue a gente, porque lá eu posto mais informações de dia a dia, algumas informações rápidas dos campeonatos, horário de jogo, contra quem que vai jogar e tudo mais. Então é legal acompanhar lá também e já dar essa força pra gente crescer um pouco lá nessa rede vizinha aí. Beleza, galera? E aí, finalizando do João, Copa Davis, Laver Cup, vai entrar a gira asiática, que o João ainda não decidiu com a equipe dele, né, quais serão os torneios que ele vai participar. O João, que está com uma estratégia esse ano, a gente pôde ver, não jogar tantos torneios assim, ter descanso, ter tempo de descanso também para se recuperar fisicamente e trabalhar a evolução física também e academia. Então o João está voltando para o Brasil agora, depois do US Open, vai passar um tempo aqui até a Davis Cup, que vai ser na Grécia, então, né, vai ficar treinando aqui no Rio de Janeiro e também evoluindo a sua parte física. Beleza, galera? João Fonseca, check. Agora nós vamos falar um pouco da Bia Haddad Maia. A Bia que também ganhou o seu jogo na primeira rodada e hoje, quinta-feira, dia 28/8, há mais ou menos 1 hora atrás, fez o seu jogo contra a Golubic e fazia tempo que eu não via a Bia jogar tão bem. Tá os stats aí para vocês, mas é um ponto bom ver a Bia realmente jogou bem, soube levar o jogo, mas ao mesmo tempo eu vi grande parte do jogo também, praticamente o jogo inteiro, e senti que a Golubic tem um backhand de uma mão muito bonito também, a bola de fato anda um pouco mais no backhand dela, mas é um jogo mais cadenciado, que deu para perceber que a Bia, desde o primeiro game, eu já percebi que aquele jogo ali, a Bia só não ganharia se ela tivesse problemas com ela mesma. Porque era um jogo de trocas mais leves, né? A Bia que está acostumada a jogar nesse top 20 aí, tem muitas meninas que batem um pouco mais forte na bola, e a Bia na pressão ali, nervosa nessa fase ruim, quando a bola vem rápida, claro que é muito mais difícil tomar decisão. E a Golubic ali estava com uma bola um pouco mais lenta, assim, então dava para ver que a Bia tinha mais tempo de reação, estava conseguindo pensar melhor na bola, e jogou muito bem, né? Soube lidar com o jogo. A torcida brasileira também no US Open é sempre muito presente. A Bia e também o João são jogadores que muito emotivos, né? Que se motivam muito com a torcida, principalmente brasileira, nesses torneios. Então foi muito legal. A Bia que acabou conseguindo, né? Ofereceu 2 breakpoints, mas salvou os 2, então a Golubic não converteu nenhum breakpoint em cima da Bia, e a Bia que teve 6 oportunidades de breakpoints,
efetuou, né, 3 quebras, então 50%, um ótimo número também, principalmente nessa fase da Bia. Passar aí um pouco mais para frente para a gente ver. A Golubic cometeu bastante erros não forçados durante o jogo também, era perceptível que isso estava motivando a Bia, impulsionando a Bia. A Bia que errou 14 bolas, não é muito alta, a gente tem visto jogos da Bia que ela, né, erra bastante, às vezes para cima de 25 aí, erros não forçados. Então, são stats que a gente olhando assim, convencem bem, mas vendo a partida, a gente, emocionalmente ali, a gente pôde perceber que a Bia estava bem também, e assim, é um certo alívio da gente ver isso. Vamos ver o próximo jogo também, eu vou trazer atualizações para vocês aqui no canal e lá no Instagram também, mas espero que a Bia consiga virar essa chave. A gente vê ela numa fase muito ruim há uns bons mais de ano, né? Talvez 1 ano e meio, quase 2 anos, e a gente vê que em certas ocasiões ela melhora, ganha 1, 2 partidas, mas volta para o buraco, né? Então o que a gente quer ver é que a Bia realmente saia desse buraco, tampe ele com terra e não volte mais para lá. A Bia que é o nosso orgulho, é uma jogadora que fez história e faz história para o Brasil, é uma jogadora muito resiliente, a Bia que sofreu com inúmeras lesões, qualquer mulher normal, no caso da Bia, 90% das mulheres teria desistido da carreira, e a Bia tem sido resiliente e tem se esforçado muito para continuar competitiva, e além de ser uma pessoa fora de quadra muito especial, a gente consegue ver a Bia extremamente educada, uma pessoa inteligente. Então é isso, eu acho que a gente, como brasileiros, a gente está muito bem representado, tanto no masculino quanto no feminino. Claro, a gente poderia ter mais volume, mas essa é a realidade do tênis brasileiro, galera. É um tênis que não tem tanto investimento assim, a gente sabe como funciona o nosso país, é um esporte elitista no momento, né? Claro que existem projetos, como o projeto Paraty Tênis, que eu sou fã número 1, outros projetos no Brasil que viabilizam a gente ter mais joias, né, no nosso tênis, mas a gente ainda está muito longe do que a gente pode fazer. Então, fico feliz de ter a Bia aí durante tanto tempo no top 20, saiu um pouquinho no top 20, mas já vai voltar para o top 20 com essas 2 vitórias provavelmente. O João fazendo história, então, pô, eu que vejo tênis há 15 anos, quase 20 anos, sempre gostei de tênis, tá vivendo isso hoje, para mim é um privilégio, né? Mesmo sabendo que a gente merece mais. Galera, outra coisa, só para finalizar esse vídeo aqui informativo para vocês, eu vou colocar aí na tela um live ranking que eu peguei agora há pouco, tá? Do João Fonseca. No começo da semana a gente viu, até depois da primeira vitória do João, a gente viu alguns live rankings colocando ele em 38, 37, mas o live ranking aqui da ATP no momento, é claro que a gente precisa esperar o campeonato acabar, tem outros jogos acontecendo com pessoas que estão disputando vaga com o João ali, tanto para trás quanto para frente dele. Mas o live ranking dele atual, 41 do mundo. Espero que o João consiga, depois do US Open, furar o top 40 aí. 41 já é o melhor ranking da carreira do João, então se ele furar o top 40 aí vai ser mais legal ainda. Beleza, galera? Então valeu, esse foi mais um Ace News para vocês, só para atualizar aí os últimos jogos dos brasileiros, né, as coisas mais importantes. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, deixa seu like, ativa o sininho para você receber informação de mais vídeos como este ou vídeos relacionados a tênis também. Beleza? Se você assistiu até aqui, muito obrigado, fortalece a gente demais e fiquem de olho que em breve tem mais vídeo. Valeu! Boa noite e até amanhã.